Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Vamos prosseguir aqui pela análise do tópico da capacidade processual das pessoas casadas, suprimento judicial. Vamos ao ponto. Como já mencionado, com o casamento não se perde a capacidade de direito, tampouco a capacidade de fato. Todavia, em certas circunstâncias, restringe-se a legitimidade ad processum para a propositura de algumas demandas. Temos, a rigor, normas processuais previstas no Código Civil, complementando-se com os artigos 73 e 74 do Código de Processo Civil, em típicos exemplos de normas heterotópicas. Versando o litígio sobre direitos reais imobiliários, será necessário o consentimento do cônjuge, como se vê do artigo 73 do CPC, para uma proteção do patrimônio familiar. Frise-se que o caso é de autorização, não de litisconsórcio, pois não existe litisconsórcio ativo necessário. Nessa hipótese, há um litisconsórcio facultativo ativo. Deve-se observar que, na hipótese de casamento sob o regime da separação absoluta de bens, seja legal ou convencional, artigo 1647, inciso 2º do Código Civil de 2002, bem como no regime de participação final nos aquestos, existindo cláusula no pacto antinupcial permitindo a alienação sem anuência do outro cônjuge, haverá então dispensa da vênia conjugal, como se vê do artigo 1656 do Código Civil. De igual modo, exige-se para a eficácia da confissão de um dos cônjuges o consentimento do outro, artigo 391, parágrafo único do CPC, bem como recaindo penhora em um dos bens imóveis, será intimado também o cônjuge do executado, artigo 842 do CPC, aplicando-se as ressalvas dos artigos 1647, inciso 2º, e 1656 do Código Civil de 2002, expostas acima, supraexpostas. No artigo 73, parágrafo 1º do CPC, tem-se um litisconsórcio passivo necessário, por força de lei. Os incisos 1º e 4º cuidam de demandas reais imobiliárias. Já os incisos 2º e 3º cuidam de obrigações solidárias entre cônjuges, decorrentes de atos ilícitos, gerando, para a hipótese, uma presunção absoluta que um cônjuge autorizou o outro a contrair a dívida para o lar.
O artigo 73, parágrafo 2º, trata da capacidade para a hipótese de ações possessórias, seguindo a mesma orientação, ou seja, para o polo ativo, basta o consentimento, para o polo passivo, um litisconsórcio necessário. Todavia, tal exigência só se aplica para as hipóteses de composse. Ambos os cônjuges são possuidores, ou por ato por ambos praticados, por exemplo, um esbulho. Não há formalidade legal para a realização da outorga uxória, devendo ser realizada de forma livre. Artigos 107 e 220 do Código Civil. Ou seja, exemplificativamente, em um documento separado, junto com a propositura da demanda ou com a simples rúbrica do cônjuge na petição inicial. Na hipótese da existência de união estável, cremos que, se magistrado tiver ciência de sua existência, deverá exigir o consentimento. Em todas as hipóteses mencionadas, poderá o cônjuge preterido ingressar no processo e pedir a anulação de todos os atos praticados. Essa é a primeira hipótese. Poderá também ajuizar ação rescisória na hipótese de já haver trânsito em julgado, na forma do artigo 966, inciso 5º do CPC. É a segunda hipótese. Ou, por fim, ajuizar ação de querela nullitatis insanabilis para o reconhecimento de um vício transrescisório da falta de citação na ação real ou possessória, é a terceira e última hipótese. Por se tratar de um requisito processual de validade, cabe ao magistrado investigação oficiosa ao longo de todo o processo. Artigo 485, parágrafo 3º. Sucede, entretanto, que o artigo 1649 do Código Civil de 2002 afirma que somente o cônjuge preterido tem legitimidade para pleitear a invalidação do ato praticado sem o seu consentimento. Assim, deve o magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar ao autor que traga a comprovação do consentimento. Se não a trouxer, valendo-se o juiz do poder geral de cautela de velar pela igualdade processual, artigo 7º, combinado com 139, inciso 1º do CPC, deverá determinar que o autor traga a comprovação do consentimento, pois, do contrário, o réu ficará submetido a situação bastante desigual, uma vez que sua vitória ficaria condicionada ao silêncio do cônjuge preterido. Intimado, o cônjuge preterido poderá, em primeiro lugar, ficar inerte, presumindo-se o seu consentimento. Em segundo lugar, expressamente aprovar os atos praticados. Terceira hipótese, negar o consentimento, devendo o magistrado não admitir o procedimento por incapacidade processual, falta de requisito processual de validade. O consentimento poderá ser suprido pelo juiz, se a recusa for impossível ou não for justa, artigo 74 do CPC e artigo 1648 do Código Civil. A única impossibilidade que se pode definir é a objetiva, como uma doença, incapacidade temporária ou permanente. Já a impossibilidade subjetiva deverá ser avaliada judicialmente. Nesse caso, será admissível a ação de suprimento de vontade, um procedimento de jurisdição voluntária, ajuizada antes da ação principal. Todavia, em caso de urgência, é possível o ajuizamento sem o consentimento, pedindo, por exemplo, uma antecipação de tutela. Com isso, senhores, a gente fecha essa análise, esse tópico dentro dos pressupostos processuais relacionado à capacidade das partes.
O próximo item que está na tela aí para os senhores, o próximo tópico, já é um próximo pressuposto processual de validade, que é o da demanda regularmente formulada. Próximo pressuposto processual de existência e validade, demanda regularmente formulada. Eu vou deixar para analisar eles, analisar esse tópico no próximo vídeo. Então vamos fazer um corte por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.